todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Aqueles que têm a sua Bíblia, vamos abri-la no livro de Esther. Esther, capítulo 4. Versículo 16. Quem encontrou, diga amém. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem na capital Susã, e jejuai por mim, e não comais e nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei. Ainda que esse seja o gesto considerado rebelde e contra a lei, se perecer por isso, pereci. Amém? Os irmãos podem tomar o seu assento em nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, o Senhor tem colocado no meu coração essa palavra e também essa história fantástica, fabulosa, que é a história do livramento que Deus proporcionou a uma nação, a um povo, pela decisão de uma pessoa de ter se posicionado espiritualmente. E Deus, ele moveu o céu e terra para poder realizar um grande milagre. A palavra do Senhor nos disse que Amã, ele se tornou inimigo do povo de Deus. E este homem, ele era de uma geração de um povo maligno no passado. E a palavra do Senhor nos disse que pela história, Mardoqueu, como judeu, ele rejeitava de se reclinar no chão em reverência a este homem que era de alta patente no governo de Xerxes. E as pessoas instigaram Amã, dizendo: olha, você não tem percebido o posicionamento daquele certo homem que fica sempre na porta da cidade? E todo mundo, quando vê que você está chegando, em reverência à autoridade que você tem, todos se prostram, porque você representa o imperador. Mas este judeu, ele não está nem aí para ti. E a Bíblia diz que Amã começou a observar, e realmente observou que Mardoqueu não dava a mínima por ele, porque ele era judeu. E todo judeu, ele carrega no seu coração que devemos somente adorar e se prostrar perante o único e verdadeiro Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. E a partir daquele momento, gerou um ódio, uma revolta, o desejo de exterminar não somente Mardoqueu, mas todo o povo judeu. E este homem começou a engendrar formas e métodos para poder eliminar este povo. Mas a palavra do Senhor nos revela que
os projetos que ele tinha arquitetado para poder dizimar todo o povo judeu, caiu por terra. Porque o nosso Deus, ele tem uma aliança com os descendentes de Abraão. Deus, ele prometeu a Abraão que a descendência dele seria bendita e jamais poderia ser destruída. Eu quero que os irmãos entendam, meus amados, que Amã aqui, ele representa tipologicamente Satanás. Representa o mundo. E toda vez que nós nos posicionamos espiritualmente com relação ao mundo, ou ao diabo, ou aos seus prazeres, o diabo certamente ele vai se revoltar contra você. Ele vai se revoltar e vai tentar encontrar algum meio para poder lhe causar grandes danos. Mas o mais importante, nós estarmos firmes com nosso Deus. Jamais nós podemos nos render aos seus prazeres, jamais nós nos podemos abandonar a nossa fé, porque aquele que nos chamou com uma santa vocação, ele tem o poder também de nos guardar e de nos preservar em vida diante da sua presença. O diabo não tem poder sobre a minha vida e nem a sua. Ainda que Lúcifer e todos os seus exércitos se reagrupem para poder me destruir e destruir você, mas nenhuma arma forjada contra ti prosperará, diz a palavra do Senhor. Quando um servo de Deus, uma serva de Deus está na posição do Senhor, está no foco, na direção do Eterno, pode fazer trabalho de bruxaria, pode amaldiçoar, pode entregar o seu nome e colocar lá na encruzilhada, pode fazer um trabalho de voodoo, pode entregar o seu nome lá e colocar lá no galgar, o que seja, não importa. O que eu quero te dizer uma coisa: quem nos protege e nos guarda é o Deus de Israel. Quem nos protege e nos guarda é o Deus de Israel. Na antiguidade, a Bíblia diz que o povo de Deus ele era guardado e preservado por Deus. Na época de Moisés, havia 3 grandes profetas, e a Bíblia diz que um deles via de olho aberto. Deus usava ele de uma forma assustadora. E Balaão, ele recebeu uma proposta de receber uma casa de prata e ser muito rico e receber muitas honrarias, se pelo menos ele levantasse as suas mãos e lançasse maldição contra o povo de Deus. E Balaque diz assim: Balaão, eu sei que você é um homem de Deus, eu sei que a palavra da sua boca é verdade, eu sei que quando você fala as coisas se cumprem, porque você é um cara respeitado. Eu vou te fazer um homem muito rico, vou te fazer um homem muito próspero, e se for do teu agrado, vou colocar uma cadeira do meu lado no meu trono. Mas eu só quero uma coisa sua: eu só quero que você amaldiçoe este povo hebreu. Esse povo nos irrita demais. A gente luta contra eles, mas a gente não consegue vencer. A gente cria estratagemas, criamos métodos e vários meios para poder destruir, mas nós perdemos. Eu só quero que você amaldiçoa. A Bíblia diz que Balaão até tentou, subindo em 3 montanhas para poder tentar amaldiçoar o povo de Deus. Mas toda vez que, ao invés de sair palavras de amaldiçoamento, ele teve que falar: contra este povo eu não posso, contra este povo eu não posso, não tem como amaldiçoar um povo que Deus escolheu.
Não há palavra de maldição, não há palavra contrária, não há obra de bruxaria, não há mandinga, não é figa, não há obra do inferno, não há macumbeiro no mundo que tem poder de destruir a minha vida e a sua, quando estamos posicionados espiritualmente na presença do Rei. E mesmo nós tendo o Espírito Santo revestido de glória e de poder, isso não nos isenta de enfrentarmos guerras. Isso não nos isenta de enfrentarmos batalhas. Jesus nunca ele mentiu para os seus seguidores. Ele disse: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus não pregou mentira para ninguém, falou a verdade. Em outras palavras, se você acha que servir a Cristo é viver numa redoma de vidro, se você acha que servir a Cristo é viver num spa espiritual, se você acha que viver a Cristo, servir a Cristo é viver no bom em bom, tranquilão, sem problema, o capeta está amarrado, a prosperidade está na minha porta, nasci para reinar. Eu não sei qual o demônio que tem pregado isso para você, que isso é mentira. Enquanto nós estivermos aqui neste mundo, enfrentaremos guerras. Deus não prepara soldadinhos de papel. Deus prepara mulheres com M maiúsculo e homem com M maiúsculo. Ou com H. Porque o homem tem que ser muito forte. Amém? Forte para poder resistir às tentações e sujeitar ao Deus Todo-Poderoso. Então, meus amados irmãos, quando o decreto foi assinado, quando as cartas foram enviadas para todas as províncias e a ordem foi dada, a Bíblia diz que tudo estava sendo preparado e ele foi aconselhado: eu acho que eu vou matar Mardoqueu amanhã. A família dele aconselhou: por que você não faz uma forca de 20 metros de altura? Uma forca bem alta. E você coloca ele lá. Vinga logo. É mesmo, boa ideia. Chamou os funcionários e mandou construir aquela forca. Imediatamente ele recebeu um chamado do rei. E o rei tinha perdido o sono naquela noite. A armadilha estava preparada para matar Mardoqueu no outro dia. Deus tirou o sono do rei. E o rei falou: não estou com vontade de dormir não. Eu vou fazer o quê? Não tinha televisão na época. Não tinha filme para ver. Eu vou chamar um dos meus escribas, eu quero ler. Eu quero que leia para mim as crônicas, aquilo que tem acontecido no meu reino. Eu quero memorizar, eu quero lembrar o que está acontecendo. E ele começou a ler para ele, e de repente passou ali numa passagem que diz assim: e houve um homem chamado Mardoqueu que estava sentado à porta da cidade, e de repente ele ouviu 2 homens murmurando e arquitetando uma forma de tirar a vida do rei. E este homem se levantou e levou logo a informação ao palácio, advertindo o rei do grande perigo. E o rei imediatamente mandou enforcar esse homem e empalá-los. Sabe o que é empalá-los? Não vou falar não, depois você procura. Que é feio, é ruim. E ali o rei perguntou: algum benefício foi feito a favor deste homem que salvou a minha vida? Se foi feito não está escrito, mas provavelmente ninguém se lembrou dele. Na mesma hora ele disse: eu quero que chame para mim Amã na mesma hora. Aí ele está ali fora no palácio, eu vou chamar ele. Chamou. E ele falou assim: Amã, deixa eu falar para você uma coisa. Se você estivesse no meu lugar e fosse honrar uma pessoa com todas as honrarias que você poderia honrar, uma pessoa de confiança, uma pessoa nobre, uma pessoa maravilhosa. E ele pensou: sou eu, né? Sou eu. Não tem ninguém mais importante do que eu aqui. A Bíblia diz que ele pensou que ele era ele. O que você faria? Aí ele pensou. Olha, majestade, se eu fosse o Senhor,
eu pegaria aquelas vestes reais que o Senhor usa em ocasião especial e vestiria este homem. Eu pegaria aquele cavalo árabe, talvez, aquele cavalo especial, aquele cavalo que o Senhor mais gosta, sabe? E colocaria este homem em cima desse cavalo maravilhoso. Colocaria uma coroa, uma réplica de uma coroa real na cabeça dele. E mandaria uma pessoa de alta patente na frente dele, caminhando e gritando: este é um homem que Deus achou, que o rei achou por bem honrá-lo. E ele falou assim: gostei disso. Você será este homem que vai fazer tudo isso para honrar Mardoqueu. O quê? Desceu seco. Ele ficou apavorado. Ele saiu de lá pálido. E o rei diz: ó, seja da mesma forma que tu falaste, hein? Sem tirar e nem diminuir. Nada. Quero que seja feito. E ele chegou em casa, contou para a mulher: por que você está tão pálido assim? Vocês não sabem o que aconteceu. Eu cheguei lá no palácio, o rei mandou me chamar, ele falou que tinha que honrar uma pessoa, e eu achei que essa pessoa a ser honrada seria eu, e eu falei que tinha que ser feito assim, assim, assado. E sabe o que eu vou ter que fazer? Ter que sair troncando trombeta na frente dele, ele sentado num cavalo real, com vestes reais, com a coroa na cabeça. Eu tenho que exaltar Mardoqueu. A mulher dele, de Amã, falou assim: ó, você não leva a mal pela minha sinceridade não, mas a corda vai puxar para o teu lado, hein? O negócio vai ficar ruim para o teu lado, e eu não quero nem estar perto para ver. Enquanto a mulher e a família estavam dando para ele o diagnóstico que ia acontecer, bateram na porta, ele abriu a comitiva do palácio. O rei está te esperando, porque Esther está lá esperando também, para aquele jantar que tão esperado. Meus amados irmãos, Esther, quando ela ficou sabendo do engendramento e o propósito da destruição do povo hebreu, inclusive ela, na mesma hora, ela começou a questionar o seu tio. E ela disse: mas como eu posso fazer alguma coisa? Já tem 30 dias que eu não me apresento diante do meu esposo, meu rei. Porque qualquer pessoa que se chegar diante do palácio real sem ser chamado, ele é executado. E ele disse assim, Mardoqueu, ele diz assim: se você acha que o povo judeu vai ser exterminado e você vai ser poupada, eu quero te dizer que você também vai ser morta. Ela me pegou e mandou outra resposta. Então faz o seguinte: eu quero que o senhor meu tio, quero que avise todos quanto puder. Eu quero que todos consagrem jejum durante 3 dias. Porque eu vou me consagrar e vou chamar minhas amigas para poder se consagrarem durante 3 dias e 3 noites. Nós não vamos comer nem beber nada. E assim, quando terminar a consagração, eu vou chegar diante do palácio, durante o salão principal, e se o rei estender o cetro para mim, será ao meu favor. Mas se eu tiver que morrer, eu vou ter que morrer. É tudo ou nada. E assim foi feito. Quando Xerxes estava sentado no seu trono, diz a Bíblia, e de frente estava ali o seu jardim, Esther se arrumou toda, perfumou toda, está toda bonita, e de repente ela se apresenta, ele estende o cetro, ela chega, toca no cetro, e ali o rei disse para ela: minha rainha, o que te trouxe aqui? Diga para mim logo, porque ainda que você me peça a metade do meu reino, eu te darei hoje. Meus amados irmãos, eu quero que você compreenda uma coisa. Quando você está enfrentando algum tipo de problema sério, que seja na área familiar, na vida sentimental, no campo espiritual, o jejum é uma ferramenta
poderosíssima. O jejum proporcionou ela a liberdade de entrar na sala do trono. Eu não sei se vocês estão entendendo. Quando você se consagra, jejua e busca a face do Eterno, você recebe autorização para chegar na sala do trono de Jeová e falar com Ele. As portas se abrem, o cetro é inclinado para você e Ele vai te perguntar: o que você quer que eu faça por ti? A Bíblia diz que Elias, o tisbita, chegou perto de Acabe e disse para ele: olha, eu vou falar na minha linguagem, você é um cara mau caráter, desonesto, corrupto, e eu quero te dizer que você vai morrer. Deus mandou dizer que tu vai morrer, porque você matou um homem justo e tem cometido o que é abominação aos olhos de Deus. Resumindo, Acabe, que casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei de Tiro, era uma bruxa e feiticeira. A Bíblia diz que assim como Elias saiu da presença de Acabe, Acabe proclamou um jejum, se consagrou a Deus. E sabe o que aconteceu? Deus aplacou a ira dele na vida de Acabe. E Deus, ele disse: está vendo, Elias, como ele jejua e busca a minha presença? Eu quero que os irmãos entendam que nós precisamos de nos posicionarmos e entrarmos na guerra espiritual da forma certa, como nós deveríamos entrar. Nós precisamos de compreender que Deus nos deu ferramentas para tomar posse da nossa bênção e da nossa vitória. Você quer ver a sua vida espiritual reerguida? Você quer ver o seu adversário envergonhado? Proclame uma consagração, jejue, ore, busque a face do Deus Todo-Poderoso, que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Enquanto o primeiro Adão, ele começou o seu ministério comendo, o segundo Adão começou o seu ministério jejuando 40 dias e 40 noites. E no território do demônio ele venceu e nos proporcionou a vitória. A Bíblia diz que depois de 3 dias de jejum, sem comer e sem beber, Saulo de Tarso foi batizado no Espírito Santo. A Bíblia diz que 4 dias de jejum em orações contínuas, a Bíblia diz que Deus batizou com o Espírito Santo e salvou toda a casa de Cornélio. A Bíblia diz que na consagração que Esther, ela proclamou a favor da sua própria vida e da vida também de toda da sua nação, Deus proclamou a vitória na vida de Esther e também na vida de todo o povo. Quem me entende? Meus amados irmãos, o rei disse: me diga, minha rainha, qual é o seu desejo? Me diga, que até a metade do reino, do meu reino que eu tenho recebido, eu te dou ele hoje. Ela disse: eu quero que se o senhor realmente tenha se agradado de mim, então eu quero que você vá no meu banquete. Eu vou preparar um banquete requintado à altura de um rei. E ali Amã foi convidado, e estavam os dois. E no momento oportuno, o rei novamente pergunta e fala a mesma coisa: minha rainha, por que te trouxes aqui a fazer tudo isso? Quero que digas logo o que eu quero, o que você quer que eu faça por ti, porque a metade do meu reino eu te darei, certamente. Ela disse: então eu rogo pela minha vida, pela minha vida e pela vida do meu povo, porque foi proclamado um decreto, uma lei, um edito para exterminar todo o povo judeu, e eu sou judia. E o rei disse: qual mente diabólica, malévola, coração perverso que elaborou isso? E ela apontou: foi este aí que está do seu lado. O rei ficou tão revoltado que levantou do trono e foi lá para o jardim. Amã
se reclinou em cima da mesa junto com Esther e começou a se humilhar, porque ele sabia que a morte já era decretada. Por favor, Esther, me perdoe, não foi por mal. Tenha misericórdia da minha vida, me salve. Quando o rei voltou de lá e viu ele naquela situação, ele disse: não basta você querer fazer uma maldade dessa contra este povo indefeso, agora você também quer aproveitar da minha esposa no meu palácio e diante dos meus olhos? Tira esse sujo daqui, enforca, empala ele. Eu quero que os irmãos entendam que o inimigo sempre se levantará contra a nossa vida, mas você precisa de estar bem posicionado e bem definido espiritualmente na presença de Deus, porque não basta você somente conhecer o caminho, você precisa de andar no caminho. Não basta você somente conhecer Jesus, mas você precisa praticar os seus ensinos e o seu ensinamento e apontar para Cristo, como sacerdote, como pregoeiro, como um discípulo, como a discípula da palavra do Senhor. Quando eu leio essa história, eu fico maravilhado como que Deus, ele arquitetou tudo maravilhosamente bem. E Mardoqueu, um homem espiritual, ele disse: será, Esther, que você não foi colocada como rainha somente para poder realizar essa grande obra? E é por isso que você está dentro dessa ocasião? Meus amados irmãos, Deus, ele permite às vezes que você entra no meio de uma guerra que você muitas das vezes não entende. E você começa a se perguntar: por que eu estou enfrentando uma luta tão grande assim? Por que a batalha está tão renhida assim? Por que a dificuldade está em todos os lados tão forte assim? E é porque Deus, ele quer. Porque Deus, ele quer te fortalecer a sua musculatura espiritual. Porque ele quer exaltar o nome dele na tua vida e mostrar para os homens e para o diabo e todos os anjos do céu que ele é Deus todo-poderoso e a última palavra pertence a ele. Meus amados irmãos, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, é aquele que realiza grandes coisas e proezas através de um posicionamento de uma mulher. Deus salvou a vida de milhares de pessoas. De milhares de pessoas. Eu não tenho dúvida que Deus nos chamou aqui nessa noite também para que nós venhamos entender e compreender que Deus te chamou como um sacerdote da tua casa, como uma sacerdotisa do teu lar, para que você possa também pagar o preço para a tua casa, pela família, pelos seus filhos, pelos seus sonhos, pelos seus projetos, pela sua igreja, pelo seu ministério. Deus não nos quer acochambrados, Deus não nos quer ver como meras ovelhas indefesas, porque Deus não me fez apenas como uma ovelha, e principalmente indefesa. Deus não me deu armamento suficiente para enfrentar demônios. Deus nos deu capacitação espiritual para enfrentar o inferno inteiro, se for necessário. Eu quero que vocês compreendam que o Senhor Jesus, ele disse categoricamente: se eu ficar, vocês não recebem, mas se eu for, o meu amigo ficará contigo, ou convosco. Meus amados irmãos, este amigo é o Espírito Santo, e ele está aqui nessa noite para operar na sua vida. Ele está aqui nessa noite para poder mudar o quadro da tua história. Quem me compreende? Amém? Ele quer fazer milagres na sua vida, se você entregar a sua vida completamente a Ele e segui-lo. Ah, pastor, eu estou tão decepcionado com a igreja, com pastores, com religião. Você está vendo alguma marca aqui? Você pode pegar todos os homens, por mais especiais que sejam, em todo o planeta Terra, nenhum deles vai ter uma marca na mão. Certamente porque ele não é Jesus. Jesus, ele disse: sem mim nada podeis fazer. Sem ele, meus amados irmãos, nessa nossa caminhada e na nossa jornada, nós enfrentaremos muitas dificuldades, seremos decepcionaremos, mas o nosso Cristo nunca nos decepcionará. Ele é Deus fiel e poderoso, está aqui nessa noite para mudar o curso da sua vida.
Ele te trouxe aqui nessa noite para abrir os seus olhos espirituais, para você se posicionar como um homem de Deus e tomar posse do território que foi dominado pelo diabo. Porque se você permitir, o inimigo ele vai tomando posse e vai se apropriando daquilo que um dia Deus te deu. Quem me compreende aqui? Amém? Mardoqueu, ele não se reclinou perante esse filho de Baal, mas ele manteve-se firme. Você vai morrer, a sua família vai morrer, o seu povo vai morrer. Mas ele chorou, colocou roupa de saco, jogou cinza sobre o seu corpo em sinal de humilhação. Meus amados irmãos, a situação está complicada, está difícil. Vamos nos humilhar perante o Deus Todo-Poderoso, porque a última palavra pertence a Ele. Amém, pessoal? Há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, eu vi algo que passou, não sei se foi no jornal, não sei, um documentário nos Estados Unidos, não sei se deve ter sido lá. Eu sei que uma criança pequenininha, uns 3, 4 anos, eu acho, ela caiu dentro de um lago e um jacaré pegou ela. O jacaré abocanhou a perna da criança. A mãe viu aquilo, ela pulou dentro d'água e enfrentou o jacaré. Ela catou o jacaré no braço e arrancou a criança de lá e saiu viva. Eu falei, que mulher braba, hein? Que mulher braba. Ah, mas uma mãe com filho no braço faz loucura, faz não? Hã? Lembra que os inimigos de Davi, tentando capturá-lo, pegaram Aitofel. Aitofel, ele disse, olha, Absalão, eu quero te dizer uma coisa, você acha que o seu pai está dormindo numa rede agora? Você está achando que ele está tranquilão? Ele está em alguma cova, algum buraco escondido. E com certeza ele é valente, ele não vai ser capturado tão fácil não. Você não conhece o teu pai? Ele está escondido em qualquer lugar como uma ursa que está furiosa porque perdeu seus filhotes. Meus amados irmãos, eu quero que vocês entendam uma coisa. Se o inimigo está atacando a tua casa, os seus filhos, a sua família, a sua vida sentimental, está atacando alguma área na sua vida, você vai ficar olhando, ver o inimigo estraçalhar tudo e ficar inerte, sem fazer nada? Você não vai entregar nenhum jejum pela tua casa, pela tua própria alma? Você está vendo o inimigo entrar e fazer ruaça na tua casa, entrar, destruir a tua vida sentimental, e você está assim, de braços cruzados, o que eu vou fazer? Se posiciona espiritualmente e pula para dentro do inimigo, porque certamente Deus ele vai te dar vitória. Certamente Deus ele vai te dar vitória. O que se faz no momento de grande caos, de grande dificuldade na vida? A Bíblia diz que Ezequias, ele estava diante de um quadro irreversível. Irmão, o inimigo de Ezequias falou assim, olha só como o camarada é sarcástico. Ele diz assim, mandou o emissário falar, olha, fala com o rei Ezequias, que eu vejo que nem um jumento eles têm para andar. Eu vou presentear ele com 2.000 cavalos, se tiver 2.000 homens para sentar em cima. Em outras palavras, vocês não têm nem 2.000 homens, e eles tinham um exército tão numeroso. O que fazer diante de um caos desse? Os inimigos numerosos, a queda é um fato. Ele foi para a presença de Deus e invocou a Deus o Todo-Poderoso. Se consagrou e jejuou. E qual que foi a consequência disso? Deus levantou um profeta e disse para ele, essa peleja não é você que vai pelejar, mas essa peleja é minha, diz o Senhor dos Exércitos. Quem me entende? Gideão, malhando trigo no lagar, o anjo apareceu para ele e disse, varão valoroso, o Senhor é contigo. O quê? Que o Senhor é comigo o quê? Se o Senhor fosse comigo, eu estaria malhando trigo no lagar, eu sou mais pobre, minha família é menor.
Por isso que você é querido do Senhor. Ele te escolheu. Ele te escolheu. Porque você tem atitude. Irmão, Deus nunca vai mover nada na vida de uma pessoa que não tem atitude. Você tem que ter atitude. Sabe o que Deus ele fez? Vocês sabem muito bem. Deus entregou 135 mil homens na mão de 300 homens. Todos foram mortos. E não eram os 300 de Esparta, não, porque os 300 de Gedeão são melhores do que os espartanos. Porque os espartanos, apesar de ser bons guerreiros, mataram 22 mil persas. Mas todos eles morreram no final. Os 300 Gedeões venceram 135 mil homens e viveram para contar a história no final. Eu quero te dizer que a vitória do povo de Deus sempre tem um sabor melhor. Quem está me entendendo? Porque quem peleja a favor de você, meu amado, é o Senhor dos exércitos. O que Ele quer que você faça? Que você somente creia. Abra o teu coração nessa noite e diga: Senhor, eu estou fraco mesmo, estou vacilando, mas eu quero tomar posse da vitória hoje. Eu quero reconquistar o terreno que foi conquistado. Eu quero que o Senhor me use da forma que o Senhor me usava. Eu quero que o Senhor me restitua o que eu tenho perdido. Eu quero que o Senhor faça na minha vida o que o Senhor tem prometido. Eu quero que o Senhor derrame sobre a minha vida um bálsamo novo, uma unção nova. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do poder da graça do Altíssimo. E sabe o que Deus vai fazer? Ele vai te encher do poder da graça. Porque um homem cheio do Espírito Santo, nada pode parar ele. É impossível pará-lo. É impossível vencê-lo. Um homem cheio do poder do Espírito Santo, é impossível vencê-lo. Ele é ousado, ele é determinado, há uma coragem fora do comum sobre a vida dele. Por quê? Porque o Espírito possui ele. E quando um homem de Deus está possuído pelo poder do Espírito Santo, irmão, é como Sansão. E de repente a Bíblia diz, e de repente o Espírito do Senhor se apoderou de tal forma sobre Sansão, e Sansão pegou uma queixada e matou 1000 homens de uma só vez. O Espírito Santo, quando entra, se um homem possesso por demônio tem força de 10 homens, endemoniado, 10 homens, eu quero te dizer que o melhor nas mãos de Deus tem força de 1000. E o menor de 100. Eu quero que vocês entendam que o nosso Deus é o Deus dos exércitos. Sabe o que acontecia quando o exército de Davi entrava na peleja, na batalha? Era como um dia de 7 de setembro. Toda a população ia para as ruas para conhecer os heróis. E todo mundo, aquele ali é Josebede. Feriu 800 homens numa batalha com a sua lança. Aquele ali é Joabe, é general. Aquele ali, Benaia, com um pedaço de pau, tomou a lança de um egípcio de mais de 2 metros de altura, e com a sua própria lança ele foi executado. E assim havia as histórias e histórias. Porque quando o povo de Deus entrava, quando os homens de Deus entravam na guerra, o poder do alto se apoderava sobre a vida deles. Você acha que os soldados iam para a batalha e falavam, como nós assistimos muitos filmes de guerra, o soldado, esposa, tchau, se eu morrer, arruma uma pessoa boa também, para cuidar dos nossos filhos. Que conversa é essa, meu irmão? Conversa é essa o quê? Os camaradas chegavam um perto do outro e falavam assim: vamos bater uma postinha aqui, quem mata mais, hein? Quem matar mais nessa guerra, paga o churrasco depois. Eles faziam aposta um com o outro. Um matava 600, outro matava 500, outro matava 800, e só tinha heróis no meio da guerra. Sabe por quê? Eu não vejo que a capacidade deles era somente humana, mas a capacidade deles vinha do alto. A Bíblia diz que quando Moisés abaixava sua mão, o exército perdia. Mas quando Moisés, as suas mãos estavam erguidas ao céu, o povo vencia. Enquanto você está com as suas mãos erguidas ao céu, a sua família está vencendo, a sua vida sentimental está vencendo, aleluia, a bênção está descendo,
Aleluia. Deus está trabalhando ao teu favor, mas se você abaixar suas mãos, se você abaixar sua fé, se você abaixar sua guarda, se você abaixar sua autoestima, se você abaixar sua coragem, o inimigo avança e toma posse daquilo que é teu. Então eu quero te chamar aqui nessa noite para batalha, para guerra. Guerra, pastor. Guerra. Nós somos chamados para a batalha. Efésios capítulo 6. O apóstolo Paulo disse: a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e as hostes do inferno. Tem que ter armamento espiritual, tem que ter o Espírito Santo. Tem pessoas que foram batizadas nas águas, tem o Espírito Santo, e glória a Deus por isso, mas eu quero dizer para você que isso ainda não é suficiente para você entrar numa guerra e vencer. O senhor está dizendo que o Espírito Santo não é suficiente? Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que o Espírito Santo é penhor, é garantia. Efésios capítulo 1. É penhor, garantia da nossa salvação. Mas Jesus, ele disse que nós devemos ser batizados no poder do Espírito Santo. Nós devemos receber o poder do Espírito Santo. Eu te pergunto aqui nessa noite: você tem o Espírito Santo? Você está cheio do Espírito Santo? Eu quero te dizer que isso não é uma opção, meu amado. Isso é uma ordenança. Ser cheio do Espírito Santo é uma ordem. Se você não estiver cheio do Espírito Santo, você está pecando. Você está infringindo um mandamento do Senhor. Um homem e uma mulher tem que estar cheia do Espírito Santo de Deus. Mas como que você se abastece? Como que você se enche do poder do Espírito Santo de Deus? Uma conexão contínua. Uma vida contínua de oração, uma vida de consagração, uma vida de temor, uma vida de tremor, uma vida de busca constante na presença do Eterno. Você sabe muito bem que o mundo passa e todas as suas concupiscências, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Aquele que leva uma vida firme com o Eterno, ele vai tomar posse de vitórias incontáveis. Eu quero que vocês entendam que neste mundo nós enfrentaremos aflições, sim, mas Deus vai fazer de você um colecionador de vitórias, porque toda batalha tem um derrotado e tem um vencedor, e quem venceu toma posse dos despojos, toma posse da conquista. Amém? Pode perceber uma coisa: quando a situação está apertando, quando a batalha está reída, é porque Deus, ele tem algo muito grande para te dar. Aleluia. Quem me entende, diga glória a Deus. Amém? Eu não sei se vocês estão entendendo, mas o nosso Deus, o Todo-Poderoso, está dizendo aqui nessa noite, assim como ele fez na vida de Esther, ele quer fazer na tua também. Pastor, eu fiquei no campo da inércia há muito tempo, e com isso o inimigo levou os meus filhos, o inimigo fez isso e aquilo. Dá tempo ainda. Enquanto há vida, há esperança, diz a Bíblia. Coloca a sua cara no pó e quem sabe haja esperança. Deus, ele vai restituir o seu casamento. Deus vai restituir sua vida espiritual, a sua vida sentimental, a sua família. Deus, ele quer que você se posicione. Nós não estamos aqui para passar maquiagem, ou cremezinho, ou jogar flores no nosso inimigo. Estamos aqui para cortar a cabeça dele. Quem me entende? Amém? Deus, ele quer fazer de você um guerreiro, uma guerreira dele. Assim como Esther, vou jejuar, e eu vou jejuar, e o rei, quem sabe, né? Se for para morrer, eu prefiro morrer lutando do que morrer como um covarde. Esther, ela disse isso: ou o rei me atende, ou eu então morro. Amém. O rei atendeu, sim ou não? 3 dias de jejum, e ele perguntou: você quer? O que você quer? Salomão jejuou e orou durante tempo, hein? Apresentou ao Senhor 1000 holocaustos no altar. No sonho, Deus apareceu para ele e falou assim: Salomão, me pede o que você quer, que eu estou vendo que você está bem preocupado. O que você quer que eu faça por você? Deus pegou um cheque em branco e deu na mão dele: assina o valor. Deus, ele quer que você busque ele com toda a intensidade da sua alma. A maior preocupação de Deus na sua vida, presta atenção, Jesus não morreu na cruz do Calvário para te dar uma casa num condomínio fechado. Ele não morreu na cruz do Calvário para te dar um carro dos seus sonhos.
Ele não morreu na cruz do Calvário para fazer de você uma pessoa rica, próspera. Ele morreu na cruz do Calvário para te fazer rico espiritualmente. Você pode tomar posse de todas essas coisas, mas tudo isso é bem relevante, quase insignificativo, porque o que é bom aos olhos de Deus é o Espírito Santo. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? Que resgate o homem poderá pagar pela sua vida? Por isso, meus amados irmãos, a maior preocupação e o desejo de Deus aqui nessa noite é que você se encha do poder dele. É que você se revista e saia daqui hoje com uma decisão. A partir de hoje, eu vou começar a orar. Eu vou colocar o meu joelho no chão e vou começar a orar. Eu vou começar a praticar a oração de Getsemane, pelo menos 1 hora por dia. Eu vou orar. Eu tenho que consagrar, então vamos consagrar. Pastor, o senhor não conhece a minha vida, viu? Eu sou uma pessoa tão ocupada, meu tempo é tão escasso, tão corrido, eu não tenho tempo nem de ir para a igreja, pastor. Então você é melhor do que Daniel, hein? Parabéns. Se tiver alguém que pensa assim. Daniel, ele administrava 119 províncias. Havia 3 homens mais importantes no país. Ele era um deles. E ele não deixava de buscar a Deus de manhã, de tarde e de noite. Quem me entende? Não deixava. É prioridade. Deus é prioridade. Quem me compreende? Ele não está aqui querendo o seu dinheiro. Não quer nada disso. Ele quer o seu coração. Ele quer que você entregue a sua vida a Ele. Ele quer que você confie nele e pague o preço para tomar posse de tudo que Deus tem para você. Quem me compreende? Você conseguiu jejuar essa semana? Você orou quanto tempo hoje? Ah, mas eu orei domingo bastante, hein? Ah, você orou muito domingo? Ah, entendi. Então quer dizer que você vai para uma churrascaria e come bastante picanha e baby beef e coisas maravilhosíssimas ali, e depois você vai ficar segunda, terça, quarta sem comer de novo? Porque você comeu um boi no domingo? Não é assim que funciona, né? A unção de ontem não serve para hoje. Lembra do maná no deserto? Todo dia Deus providencia. Sabe o que significa isso? Providência. Providência, e nós devemos entender que nós somos dependentes dele. Dependentes. A unção de ontem não serve para hoje. O que importa é hoje. Deus, ele quer mudar a sua história. Hoje Deus te chamou aqui para poder te preparar como um Esther, como um Mardoqueu, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, para tomar posse de coisas gloriosíssimas. Quem me entende aqui? Vamos colocar de pé? Acho que falei muito hoje.